E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso Alberto Youssef. Ontem nós trouxemos aqui a notícia da prisão do ex-doleiro. Foram idas e vindas, né? Ele tinha sido preso, conseguiu um habeas corpus impetrado pela defesa de Youssef foi aceito. Ele foi colocado em liberdade, mas preso novamente. A gente vai explicar e voltar a esse caso daqui a pouquinho, com mais informações para você, ainda hoje, aqui em Os Pingos nos Is. Agora a gente fala da entrevista exclusiva que nos concedeu ontem aqui à Jovem Pan o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio participou do programa Direto ao Ponto, comandado pelo Adalberto Piotto, aqui na Jovem Pan, na noite desta segunda-feira. Tarcísio falou sobre as expectativas de seu governo e comentou questões políticas gerais. O chefe do Executivo paulista prometeu ações para acabar com a Cracolândia. Quando eu penso em Cracolândia, eu estou pensando numa ação contínua que vai levar esse período todo. A gente sabe que as pessoas têm pressa. São empregos que estão sendo subtraídos do centro da cidade de São Paulo. Um centro que é poderoso do ponto de vista de cultura, que é poderoso do ponto de vista de turismo. Tem o turismo de compra, né? Tem o turismo de negócio. A gente não pode perder tantos empreendimentos. São pequenos empreendedores que estão fechando seus estabelecimentos por falta de segurança para atuar. Isso é inadmissível. Então eu sei que todo mundo tem pressa, mas nós temos que pensar cada passo que nós vamos dar, entrar com a reabilitação das ruas, dos logradouros, a recuperação desses endereços, recuperação da iluminação pública. E disse que sua gestão não permitirá que o MST invada propriedades. Que a turma tentou invadir terra aí no carnaval, nós não permitimos. Diferente da Bahia. Nós não permitimos. E não vamos permitir. Quando teve aquela questão toda do 8 de janeiro, a invasão dos prédios públicos, a gente fez uma grande mobilização em termos de segurança pública. Nós repudiamos o que aconteceu e dissemos: nós não vamos tolerar invasão de prédio público em São Paulo. Não vamos deixar entrar na Lesp, não vamos deixar entrar no Tribunal de Justiça, no Palácio dos Bandeirantes, nada disso. Só que agora a gente tem que fazer lá dentro. Do mesmo jeito que a gente não ia tolerar invasão de prédio público, nós não vamos tolerar invasão de propriedade privada. O governador ainda elogiou a gestão de Jair Bolsonaro. Esse cara me fez ministro da infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo: olha só a obra que ele fez. Que engraçado, o presidente nunca levou nada para ele. Pode reparar, todo evento do presidente: olha, o ministro tal fez isso, o ministro tal fez aquilo. Ele sempre deu o crédito, atribuiu o crédito para os outros ministros, para os ministros. Ele nunca pegava o crédito para si. Então ele fez várias lideranças, ele construiu vários personagens. Por fim, Tarcísio de Freitas contrariou Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o partido do governador, e saiu em defesa do ex-presidente e exaltou sua importância para os conservadores. O Bolsonaro é um fenômeno. E só quem entende esse fenômeno é quem teve o privilégio de andar com o Bolsonaro Brasil afora. E eu carona na moto. Às vezes de carona na moto. Mas assim, a paixão que as pessoas nutrem por ele, enfim, a reverência, enfim, a esperança que as pessoas depositaram nele é gigantesca. Isso não morreu. Se engana quem pensa que isso morreu. A grande liderança de direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho certeza que ele vai ter um papel muito relevante nos próximos anos na política brasileira. Então, em breve, ele deve voltar aí nos Estados Unidos. E tem um capital político que é gigantesco. Ora, quem é o Tarcísio? Quem seria o Tarcísio? Ninguém. Veja, esse cara me fez ministro da infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo: olha só a obra que ele fez. Então, alguns dos principais trechos dessa entrevista que nos concedeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ontem, ao Direto ao Ponto, do Adalberto Piotto, aqui na Jovem Pan. Começo com você, Cláudio Dantas, você que estava na bancada também, participou dessa entrevista. Qual o balanço, Dantas, dessa conversa com o governador? Uma grata surpresa, Brown, a postura do Tarcísio. Tarcísio demonstrou, primeiro, está muito integrado, muito atento às demandas de um estado como São Paulo. Então, para quem falava, é carioca, né, tá sendo aí implantado pelo Bolsonaro em São Paulo, ele fez o dever de casa, né? Ele é muito dedicado, sempre foi, é um estudioso, é um sujeito extremamente inteligente e já está absolutamente a par, né, dos problemas
e das soluções que precisam ser apresentadas. Então, demonstrou também ter aí uma visão mais original, mais até disruptiva, falou da digitalização dos serviços públicos, né? Falou justamente de você incentivar o treinamento de uma mão de obra e também turbinar a educação para uma nova realidade, para que você promova o desenvolvimento de uma mão de obra qualificada para os desafios que estão postos, tanto agora como aqueles que estarão como grandes demandas para a sociedade nos próximos anos. Então, está muito preocupado em tornar São Paulo relevante politicamente, né? Porque ele acha que São Paulo perdeu essa relevância. Então, ele vem costurando com o Romeu Zema, né, que eu mencionei aqui na semana passada, vem costurando com o Ratinho Júnior e com outras lideranças, com outros governadores do Sul e Sudeste, uma alternativa ao tal do Fórum de Governadores do Norte e Nordeste, que parece, né, que virou desde a pandemia, quando eles criaram esse tal do Fórum, virou ali um porta-voz dos governos estaduais, o que não é uma verdade. Os governadores do Sul e do Sudeste têm outras demandas, têm outros objetivos e agora passaram a se articular e estão prontos para lançar essa nova frente, né? E qual é o objetivo dessa frente? Influenciar nos debates, na construção de políticas públicas importantes e que trazem impacto para as economias e para as sociedades desses estados, como é o caso, por exemplo, da reforma tributária, né? Então, eles entendem que há ali iniciativas do próprio governo de tentar colocar jabutis que extraiam a riqueza produzida por esses estados, que são estados motores da economia do país. Eles querem garantir que essa riqueza produzida volte, retorne, permaneça nos estados, justamente para que a sociedade possa se desenvolver. Veio com novos conceitos em relação a adensamento populacional, né, infraestrutura. Então, é uma grata surpresa. Em relação, especificamente, essa questão do Republicanos, eu fiz uma provocação, porque o Marcos Pereira é o presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e fez aquela crítica dias atrás ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos e lá ele é turista, né? Ele não exerce nenhuma liderança política de fora, para que o Marcos Pereira disse que o Bolsonaro precisaria voltar para poder exercer essa liderança aqui, e o Tarcísio deixou muito claro que enxerga o Bolsonaro como uma liderança importante para a oposição e que vai retornar em breve, e se mostrou muito grato, né, pelo apoio que ele deu à sua própria trajetória política, né? Não seria ministro se não fosse o Bolsonaro, eu não seria governador de São Paulo se não fosse o Bolsonaro. Então, isso para a política, né, essa gratidão, essa fidelidade, ela é fundamental, ela é um amálgama, é um cimento para as relações. Então, está aí demonstrando capacidade técnica e profissionalismo político no trato com a coisa pública. Se comparar os 100 dias do Tarcísio com os 100 dias do Lula no governo federal, chega a ser ridículo. E aí, Thiago Pavinato, acompanhou a entrevista, Pavi? Gostou da postura do governador? Muito. Aliás, essa nova temporada do Direto ao Ponto tá sensacional. Parabéns, Dantas, ao Pioto, a equipe de produção e a direção aqui da Jovem Pan. Eu tive o prazer de participar do primeiro programa da nova temporada e ontem assisti de casa. Realmente, parabéns, uma entrevista sensacional. Fazendo um link da nossa última notícia com esta entrevista do Tarcísio de Freitas, a nossa última notícia, o Lula dizia que queria feder, trocando o E pelo O, Sérgio Moro, e que o seu objetivo é a vingança. Ele, que era o candidato do amor, Lula, e todos que estavam do lado do Bolsonaro eram um ódio, era um fascista. Vale lembrar que o Tarcísio de Freitas, quando foi candidato, ele foi vítima de xenofobia. Ele foi vítima de xenofobia por parte da direita não bolsonarista
E também foi vítima de xenofobia por parte da esquerda, em especial do Márcio França, que é apoiador do presidente Lula. Márcio França chegou a soltar fake news no seu Twitter. Ele fazia graça do tipo, Tarcísio, que é carioca do Rio de Janeiro, vai trazer o goleiro Bruno para cuidar do esporte, porque cariocas são espertos, cariocas são legais. Isso ele tirou, teve que tirar do Twitter. Eu cheguei a ver a notificação. Então ele foi vítima da xenofobia do amor, da xenofobia do bem. Tarcísio venceu. Calou a boca da direita xenófoba, que hoje está na base de liderança do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, por incrível que pareça, por mais falta de vergonha na cara, impossível, não é? Destruíram Tarcísio de Freitas da campanha e agora estão na base dele da Lesp. E a esquerda, claro, a sua incompetência, mas esses não sentem vergonha. Tarcísio se mostrou não envergonhado de Bolsonaro neste momento tão delicado da história do Brasil. Ponto positivo, porque ele é leal, é grato, é trabalhador. Ele deixou claro nesses trechos que crime é crime e não vai tolerar invasão nenhuma, seja de prédio público ou de propriedade privada. E no mais, o que mais me encanta no Tarcísio, Vitor Brown, é o seguinte: ele põe a mão num vespeiro que ninguém ousou colocar e quando colocou, fez merda, que é a Cracolândia. Ele tem um projeto fabuloso, sensacional, para acabar com esse grande câncer que fica aqui na cidade de São Paulo, e ele pretende fazer isso junto com o prefeito Ricardo Nunes. Acabar com a Cracolândia significa revitalizar o centro, ou seja, devolver vida à capital do estado, trazer negócios, que é trazer empregos, isso é trazer segurança, isso é dar cidadania, é dar saúde, dar dignidade e devolver o bem público para o público. Palmas para Tarcísio de Freitas. E você, Roberto Mota, que destaca, Mota? Eu acho interessante a gente comparar essa entrevista com outra entrevista que a gente acabou de comentar aqui, né? Há pouco tempo, perceber as diferenças, a fala, a postura, o pensamento e as ações de Tarcísio são de um estadista. Ele fala sobre vários assuntos com bastante propriedade. Achei muito interessante a visão dele sobre a Cracolândia, me parece que ele tem uma visão correta sobre o problema. Aquele não é um problema que se resolve instantaneamente, com frases de efeito, como muita gente parece acreditar. O Tarcísio sempre defendeu a combinação de recuperação com repressão. Ele mandou um recado bem direto ao MST, né? Tentaram invadir terras aqui e nós não permitimos. Fez uma excelente analogia entre a invasão de prédios públicos e as invasões do MST. É muito confortante, muito confortador quando a gente vê uma autoridade, um político eleito, demonstrando essa clareza de raciocínio, essa habilidade de entender o que acontece na vida real sem que a sua visão seja perturbada por nenhuma ideologia. É muito importante o testemunho que o Tarcísio deu sobre a generosidade do presidente Bolsonaro para aqueles com quem ele trabalhou, né? Dando oportunidade e colocando sempre o crédito nas outras pessoas, não nele. Muito interessante o que o Tarcísio falou sobre o fenômeno que o presidente Bolsonaro representou e, segundo Tarcísio, ainda representa. Tarcísio descreveu o poder de mobilização do presidente em todos os lugares onde ele passava e Tarcísio afirmou: isso não morreu. Em breve, ele deve voltar dos Estados Unidos e ele ainda tem um capital político gigantesco. Eu achei muito interessante a postura de humildade do Tarcísio. Eu não me lembro de ter encontrado uma postura como essa na minha história, né? As palavras dele foram, né? Foi o Bolsonaro que me fez. Quem é Tarcísio? Ninguém.
Isso foi o Tarcísio falando, né? Foi o Bolsonaro que me fez. Eu acho isso uma das declarações mais generosas que eu já vi. E o que o Tarcísio fala sobre o presidente Bolsonaro, acho que nos revela mais sobre o Tarcísio do que sobre o Bolsonaro. Valeu, Mota. Rapidinho, vamos ver a nossa enquete de hoje. A pergunta já está no ar, é a seguinte: você acha que Michele Bolsonaro deve ser candidata nas eleições de 2026? Essa é a nossa pergunta de hoje. Você responde no site da Jovem Pan ou no Twitter. José Maria Trindade, você, Zé, para fecharmos o giro, sua análise sobre essa entrevista que nos concedeu ontem, aqui ao Direto ao Ponto, do Adalberto Piotto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Zé? Como Pavinato, eu gostei muito dessa nova temporada do Direto ao Ponto, e inclusive da disposição, iluminação, ficou muito bem, porque expõe exatamente o entrevistado e dá proximidade ali aos entrevistadores. Quanto ao mérito das respostas, é impressionante que quando a pessoa fala com verdade, se abre, ele fala com muito mais razão e faz-se entender muito mais. Então, as mensagens foram muito claras: não tolerar nada do MST em São Paulo. E acho que todo governador deveria fazer um pacto assim, porque é o governador em primeira linha que entra em contato com a segurança e pode barrar uma horda como essa do MST, que já ameaçou vários cantos do país. O que eu tenho a dizer sobre o Tarcísio é que ele é focado. Eu conheci o Tarcísio já saindo do militar, ele era um militar, passou no concurso da Câmara dos Deputados, foi assessor legislativo, um concurso dificílimo, uma vaga, ele passou, e depois trabalhou no Ministério da Dilma, né? E como técnico, e assumiu o Ministério da Infraestrutura, e todos puderam conhecer. O resumo é de que ele é focado. Ele agora é governador, está focado em governar o estado de São Paulo e não se perde exatamente na política geral, ou tentando ser o bam-bam-bam, ou já tentando emplacar a sua candidatura à presidência da República. É isso mesmo que tem que ser, deixar a vida andar e focar no que está fazendo. Gostei muito da entrevista. Agora, Pavi, queria voltar com você justamente nesse trecho que está destacado aí sobre a liderança da direita. O governador Tarcísio diz que Bolsonaro sim exerce essa liderança, é ele o líder da direita. Você, o que acha, Pavi? De fato é. Tarcísio não é bobo. Em 2002, ele, no IME, que é o curso de engenharia mais difícil de se entrar e mais difícil de se concluir, ele obteve a maior média histórica de notas. Ele sabe, porque ele andou o Brasil inteiro como ministro, ele conhece o Brasil desde antes de ser ministro, porque era oficial do Exército. Ele sabe qual é a relação que o povo tem com autoridades. E ele é um bom termômetro para dizer quem é que é compatível com o povo ou não. Ele é um bom termômetro para dizer quem é que é bem recebido na casa, no pensamento, no desejo do povo. Muito melhor que eu, que pouco conheço do Brasil grande. Portanto, ao lado desse sentimento de gratidão, que é bonito, que é algo que não se vê, em especial num momento como esse, em que existe um movimento judiciário para que se incrimine o ex-presidente, em que existe um movimento midiático que difama sem esperar a análise das provas e sem analisar a juridicidade das questões. É muito honroso que Tarcísio de Freitas, ele coloque quem o fez politicamente acima dele. E é claro, toda vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala para o seu público através de uma live, fala para o seu público através de um vídeo gravado, fala para alguém que não é o seu público, mas cuja mensagem se transmite depois, como na conferência da CEPAC em Washington, que foi retransmitida, a audiência diz tudo. De fato, neste momento, o grande líder da direita, queira ou não queira, goste ou não goste, simpatize ou não, é Jair Messias Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas é inteligente demais para dizer algo que não seja verdade. Aliás, pobre Rio de Janeiro, Mota, desde que eu me entendo por gente, eu vejo governadores
problemáticos. E o melhor dos políticos cariocas veio cair aqui no estado de São Paulo.